Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor de Cristo Jesus e a paz daquele que é eterno, daquele que vive e reina eternamente, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa e seja sobre a tua família. Que bom poder estar de volta aqui com você para juntos meditarmos na palavra de Deus. Foi bom, foi agradável, foram dias agradáveis a minha estada na África, experiências às quais Deus marcou a minha vida, muita reflexão, muito pensar sobre a palavra de Deus, fui muito confrontada com a palavra de Deus, mas eu posso te dizer que eu voltei mais forte, crendo mais, tendo mais fé, amando mais e desejando que esse Cristo cada vez mais seja anunciado e seja engrandecido na minha e na tua vida. Que bom. Eu hoje não vou falar nada sobre a África, já falei, mas hoje é um dia muito especial. Nós temos o dia dos pais, o dia das mães, o dia do amigo, o dia da mulher, agora já tem o dia do homem. Mas hoje, Deus instituiu na sua palavra o dia do perdão. Hoje, no calendário judaico, comemora-se o dia do perdão. Imagina você, então por isso que eu não quis trazer nada do que eu fui fazer e nem mostrar das experiências que Deus me deu. Mas eu achei de suma importância o dia de hoje, o dia do perdão. Quantas coisas na nossa vida que nós fazemos, quantas vezes nós saímos de casa com boas intenções, quantas vezes você sai da tua casa para o teu trabalho, para o teu estudo, ou até dar um passeio, ou para visitar alguém, sei lá, você sai com boas intenções e sai com boa fé de fazer grandes coisas. Mas quantas vezes nós voltamos, às vezes tristes, ou às vezes frustrados, porque não aconteceu aquilo que desejássemos, ou com o objetivo com o qual nós saímos a fazer. Então, o dia do perdão. Nós bem sabemos que a palavra de Deus é a nossa âncora, a nossa bússola, a nossa fé. É ali onde é que nós apoiamos a nossa fé, é ali que nós alimentamos a nossa fé, é ali que a nossa fé se engrandece, ela cresce, ela se firma, porque nela estão os relatos dos milagres de Deus, da graça de Deus, da graça salvadora, do perdão, do amor, daquilo que Deus tem para mim e para você. Sim, é a palavra de Deus, esta palavra que Paulo muitas vezes, uma vez ele falou que através dessa palavra que o amor de Cristo ele nos constrange. E é essa palavra que nos traz a luz da revelação de Deus. Essa palavra que nos traz a revelação do Pai para as nossas vidas. Essa palavra que nos traz Deus, que a nossa mente chega ao pleno conhecimento, ao entendimento dessa palavra. E então o nosso espírito, a nossa alma entende, compreende quem é Deus e o que Ele veio fazer a favor da nossa vida. Levíticos capítulo 23, versículo 24, a palavra do Senhor nos diz assim:
fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro mês do mês, tereis descanso memorial com sonido de terroir, de trombeta, de chofar, para a santa convocação. Ainda Levíticos, capítulo 19, versículo 29 e 30 nos diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, ao 10 do mês. Afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Nós bem sabemos que o ano do Senhor se inicia em Abib, ou seja, mais ou menos no ano de março, abril. E aqui é o ano, aqui se fala do 7º mês. O 7º mês é a entrada, a saída de setembro para outubro. Ele diz ao 7º mês, quando se sai de setembro para a entrada de outubro, aí você diz, mas nós não estamos no 7º mês. É claro que o nosso calendário, ele está baseado no calendário gregoriano. O calendário gregoriano não é o calendário judaico, não é o calendário de Deus. Deus não precisa de calendário, sabe por quê? Porque Deus não se limita ao tempo e ao espaço. Deus não se limita ao tempo e ao espaço. Mas Deus disse lá em Êxodo que Ele faria os dias e as estações do ano e tudo começaria com a lua nova. Então o início do mês sempre se daria ao início da lua nova. Mas no calendário gregoriano, nós iniciamos o nosso ano dia 1º de janeiro. Porém, o calendário cristão foi ali onde Gregório, onde a Santa Igreja Católica mudou todo esse calendário cristão, surgindo o calendário gregoriano, então desvirtuando algumas datas cristãs. Além de desvirtuar algumas datas cristãs, eles inseriram outras coisas dentro do cristianismo, que hoje a Igreja Evangélica pratica numa boa. Mas se voltarmos à raiz da Palavra de Deus, nós vemos que foi algo que o homem colocou, que o homem implantou. Mas no calendário cristão, o ano se inicia entre o mês de março e abril. E esse texto que eu acabei de ler se refere no mês 7º. Então, se é abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Entre setembro e outubro. A Bíblia diz que é o 10º dia do mês. Então, entre setembro e outubro, hoje nós temos dia 9 de outubro. Lembrando que o mês se inicia na lua nova. Então, para o judeu, para o calendário cristão, hoje é o 10º dia do mês, do 7º mês. Ou seja, e ele disse assim, vou ler de novo o versículo 29. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, ao 10 do mês, ou seja, ao 7º mês, ao 10 do mês, quer dizer, o dia 10 do mês. Afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Interessante que o povo judeu, ele tinha que tirar 10 dias de afligir a alma. 10 dias de quebrantamento, 10 dias de arrependimento. 10 dias para fazer uma revisão, uma reflexão sobre a sua vida espiritual. Eles tinham que tirar os 10 primeiros dias do 7º mês para refletir sobre a vida espiritual, porque o 10º dia era o dia chamado Dia do Perdão, ou os judeus usam na linguagem hebraica o Yom Kippur. E esse Dia do Perdão, ele era de suma importância,
Porque nesse dia, dentro os 9 dias em que as pessoas se mantinham em jejum, vestiam-se sacos, jogavam cinzas sobre a cabeça, eles às vezes estavam tristes porque eles tinham que fazer uma reflexão sobre todo um ano que se passou. E sobre aquele ano que passou, eles deveriam buscar aquilo que eles tinham errado, tinham falhado, aquilo que eles tinham feito e tinha desagradado a Deus e tinha desagradado o próximo. Eles tinham que fazer uma profunda reflexão. E no 10º dia viria o juízo de Deus, a execução de Deus, o decreto de Deus. E constitui-se o dia do perdão. Esse dia é muito lembrado lá na Bíblia, quando comemoramos Esther, a rainha Esther. Lembra quando o povo judeu estava a cargo e iam ser totalmente destruído, mas ela fez com que o seu povo e aquelas que ali estavam com ela no palácio orassem e jejuassem por 3 dias, para ela se apresentar diante do rei para redimir a sua nação, o seu povo. Era, de certa forma, o dia do julgamento. Era um dia em que, os 9 dias que se passaram, as pessoas tinham que refletir. E o 10º dia era como se Deus se colocasse de pé e dissesse, passa. E quando tu chegasse diante do Criador, ali estava o livro da vida, e naquele livro da vida estava registrado tudo que você tinha feito, tudo que a pessoa tinha feito. E diante daquele registro, naquele dia, diante do decreto de Deus, a pessoa podia viver ou morrer. A pessoa podia reinscrever o nome da vida, no livro da vida, ou ser literalmente tirado do livro da vida. Era um dia em que Deus dava ao povo a oportunidade para perdoar. Ou seja, era um dia onde Deus iria definir, decretar o destino de cada alma, de cada ser humano. Era um dia de mudança. Mudança para uma vida próspera, redimida diante do Criador, ou uma vida onde sofrera a justiça divina de Deus sobre as suas sentenças. Era um dia de revogações de sentenças, ou também um dia onde a sentença era ali executada. E durante esse período, eles tinham que se santificar, eles tinham que se arrepender, porque Deus iria decidir, Deus vai decidir quem vai nascer, quem vai morrer. Deus vai decidir quem vai ficar rico e quem vai ficar pobre. Quais os nomes que iriam permanecer inscritos no livro da vida e os quais iriam tirar. Então era um dia de profunda reflexão, porque era um dia de julgamento, do decreto de Deus. E quero falar do dia de hoje. Comemora-se o dia do perdão. Quantos, talvez que nessa tarde, nessa noite, ou agora que você está me assistindo, eu posso até dizer que você não tem falado com a sua família, não tem falado com seus irmãos, não tem falado com seu pai, sua mãe, seus filhos. Eu quero te dizer nesta oportunidade, Deus decretou um dia para você liberar o perdão. Deus decretou um dia onde Ele pode revogar a sentença. É claro que você não vai deturpar o que eu estou dizendo. Ah, a pastora falou que Deus separou só um dia para perdoar. Claro que não, não é isso que eu estou falando. Estou falando do dia do Yom Kippur, um dia onde Deus revoga e decreta as suas sentenças. Mas eu estou falando para você que hoje é dia de perdão, que hoje é dia de você perdoar, hoje é dia de você se voltar para Deus, hoje é dia de você voltar a pedir perdão para aquela pessoa que você há tanto tempo, quando ela atravessa do lado da rua, você atravessa do outro, para não olhar para ela, porque tem algo no teu coração. Ou talvez porque você já há muito tempo não vai mais visitá-la, porque algo ficou dentro do teu coração.
A Bíblia diz, assim como perdoardes os homens as suas ofensas, assim vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Saiba de uma coisa, se você não perdoar o teu irmão, você certamente não receberá o perdão de Deus. Se você não se voltar para o teu irmão, se você não amar o seu irmão, se você não olhar para o seu irmão, você quer que Deus olhe para você? Não, Deus não anula a sua palavra. Mas Deus é fiel, Ele executa o seu poderio, a sua palavra sobre a vida daqueles que o buscam, daqueles que estão à sua presença. E mais uma vez eu te pergunto, como está a tua vida? Como você está? Como você tem agido dentro da tua igreja? Talvez você chega na igreja e não consegue nem ouvir a palavra direito, porque você tem algo contra o pastor, algo contra o obreiro, algo contra o irmão, ou porque até alguém te feriu, te machucou. Mas Deus diz, não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira, porque sem o perdão você não vai alcançar os céus. Sem o perdão você não vai alcançar a presença de Deus. Quantas vezes nós agimos, nós trabalhamos, nós efetuamos tantas coisas, pensando que estamos indo para o céu. E muitas vezes estamos perdendo o caminho do céu. Na minha estada em Moçambique, nesses dias que lá passei, Deus me fez questionar. Não só questionar, mas Deus me confrontou com a palavra dele. Deus me confrontou profundamente. E por muitas vezes eu sentada à beira do caminho, todo empoeirado, eu chorando, eu conversando com Deus ali naquele lugar, eu questionando a Deus muitas vezes das coisas diante daquele país. E Deus me levava a um profundo questionamento à sua palavra. Num dos dias, quando eu passei ali, momentos muito difíceis, onde por 13, 14 dias eu dormia no chão mesmo, literalmente no chão. Eu já não tinha mais posição para eu deitar, às vezes doía um lado, deitava do outro, deitava do outro. Eu não só dormia no chão, mas eu quero te dizer que eu não tinha colchão aonde dormir em cima. Sabe aquela esteira de palha? Era lá em cima que eu deitava, que eu dormia. E era muito difícil. Também não tinha água, não tinha às vezes comida. E passei muita privação, uma certa necessidade. E os dias estavam sendo difíceis devido a essas situações. E um dia eu sentada, fui conversar com Deus à beira do caminho. Eu disse, Deus, eu estou aqui porque quero. Porque lá no meu país, lá tem fome, mas não tanta. Lá se tem necessidade, mas não tanta. No entanto, eu não sou daqui, eles são acostumados a viverem assim. Eu não estou acostumada. E falando para Deus, questionando, quando eu quase 21 dias só comia chima e arroz ensopado, eu já não aguentava mais. E eu tentando, lembrando da comida daqui, querendo, desejando algo, e sentado, refletindo com Deus, Deus me traz aquela passagem lá do povo de Deus no deserto, no Egito, quando estavam com Moisés, e questionavam Moisés, dizendo, nós queremos voltar para o Egito, porque lá nós temos cebola, temos alho, temos peixe, temos tudo para comer, nós não queremos morrer nesse deserto. Eu te confesso que naquele momento, eu por alguns instantes, eu pude entender aquele povo no deserto. Por alguns instantes, Deus me confrontou de tal forma, eu disse, meu Deus, se eu estivesse lá com eles, talvez eu também seria um daqueles que pensariam em voltar para o Egito. Assim, apenas 25 dias. Imaginam eles 40 anos comendo pão e carne. Eu imagino que eles não queriam mais ver pão nem carne na sua frente. Mas Deus tinha uma promessa. E eu ali sentado com Deus e Deus me confrontando na sua palavra, eu disse, Deus, mas o meu país não é esse. Meu país não vive assim. Aqui eles são acostumados, eles vivem dessa forma. Eles conseguem comer uma vez por dia, eles conseguem essa alimentação. E de repente o Espírito Santo novamente veio falar comigo e disse assim, da onde Jesus veio?
de qual país Jesus era, de qual lugar Ele era. E eu chorava diante de Deus, eu chorava e Deus me contornava, me transformava, me trazia a palavra dEle. Eu disse, Ele tinha um trono de glória, Ele tinha toda a majestade de rei, Ele tinha a presença do Eterno, lá não tinha fome, não tinha nada, mas Ele deixou tudo e veio aqui nesse mundo, nesse lixo, nesse lugar em que o homem transformou, o pecado, o engano, a mentira, a falsidade. Ele deixou tudo para vir aqui, para me resgatar, para me salvar. E aquilo tocava muito o meu coração. Aquilo me fazia chorar e eu fui confrontada fortemente pela palavra. Eu disse, Deus, como eu posso desistir? Nunca. Porque aquele Cristo não desistiu de mim. Ele veio a um país que não era dele. Ele veio a um lugar que não pertencia a ele. Ele veio a um lugar para nos salvar, nos tirar do pecado, da imundícia desse mundo, da condenação eterna. E morreu calado, com cravos, com uma cruz de espinho pregado numa cruz. E não negou a minha e a tua salvação. Então, meu irmão, porque você ainda está demorando para perdoar. Jesus deixou tudo, tudo. E aqueles que estavam lhe fazendo mal, Ele disse, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Se Jesus foi capaz de perdoar aqueles que o mataram pregado numa cruz, se Jesus foi capaz de perdoar aqueles que traspassaram Ele, aqueles que cuspiram no seu rosto, aqueles que o enganaram, aqueles que o traíram, aqueles que colocaram coroas de espinho, aqueles que o açoitaram. Você não será capaz de perdoar aquele que te gerou? Aquela que te gerou? Você não será capaz de perdoar aquela que fez tanto por você e aquele que fez tanto por você? Hoje é o dia em que Deus diz, perdoa, perdoa. Quando eu falei que eu fui confrontada, eu vi o quanto que eu estava longe da palavra de Deus. O quanto que eu vivia um cristianismo em que eu creio que Deus fez eu passar tudo aquilo para ver se eu realmente o amava e se eu realmente iria prosseguir. Sabe por que muitas vezes Deus nos confronta? E às vezes Deus nos confronta colocando alguém que é uma pedra no teu sapato. Colocando alguém que é um espinho na tua carne, colocando alguém que vai te insultar às vezes dia após dia, colocando alguém que às vezes aponta o dedo para você, alguém que te humilha, é para te confrontar, somente para te confrontar, porque o teu verdadeiro caráter de cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, só vai se identificar verdadeiro cristão é nesta hora, quando é confrontado. Você vai continuar ou não seguindo esse Cristo? Hoje é dia de perdão. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, Deus, Ele usa até o teu inimigo, até aquele dentro da tua casa, para te confrontar, para ver que tipo de cristão que você é, para ver se você é capaz de perdoar, para ver se você é capaz de abençoar aquele que te amaldiçoa, aquele que fala palavras duras e rés sobre a tua vida. Hoje é dia em que Deus te chama para perdoar. Nós não sabemos se vamos viver amanhã, depois ou depois. Amanhã pertence a Deus. Então, quem sabe, teus dias estão contados, as tuas horas estão contadas. E Deus me trouxe aqui para dizer, perdoa. Está na hora de você perdoar. Está na hora de você reconciliar. Está na hora de você tirar essa capa. Está na hora de você ser quem você verdadeiramente é diante dos homens e diante de Deus. Porque quem vai te levar para o céu e para o inferno, quem vai te dar juízo, decretar a tua ida ao céu e ao inferno, não é o homem, é Ele. É aquele que te amou, é aquele que pagou o preço e não desistiu de você. É aquele que te ama, é aquele que me trouxe hoje para dizer que Ele te ama. E Ele está esperando uma atitude, uma posição tua de perdão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê força, que tu possa se levantar no dia de hoje, na noite de hoje, nesse momento, aqui agora, se levantar
e dizer: Deus, eu preciso me colocar em ordem. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso perdoar. Eu preciso consertar, mesmo que o fulano não queira, mas você precisa fazer, para que o reino de Deus venha sobre você e para que a graça salvadora de Jesus Cristo esteja sobre você. Amém? Espero que você tenha aprendido algo e até a próxima semana, quando vou compartilhar algo que Deus fez na minha vida naquele país chamado Moçambique, no continente africano. Mas lembre-se, quero te convidar para participar conosco todas as quartas-feiras, às 19h30 no culto da família em adoração a Deus. E todos os domingos, culto de louvor a Deus. Venha estar conosco. É ali na Avenida Adolfo Berenguer Júnior, 441, pertinho do antigo Hospital da Criança, aquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio. Logo, quando você entra ali na Volkswagen, no segundo retorno, antes um pouquinho, do seu lado esquerdo, você vai ver Comunidade Batista, Ministério da Palavra, pastora Lilisa Nédio. Te espero lá, quarta-feira às 7h30 e domingo às 19h. Quarta-feira às 19h30 e domingo às 19h. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor sustente e te fortaleça. Lembre-se, você precisa perdoar, você precisa liberar o perdão. Que é amando que se é amado, perdoando é que se é perdoado. Que o Senhor te abençoe e até a próxima semana. Amém? A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilisa Nete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.